Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade hoje à pluralidade das existências. Nós estamos falando um pouquinho, nesta parte do livro, sobre o momento aqui da encarnação. E hoje falamos, semana passada, do sexo dos espíritos, né? Falamos anteriormente também do progresso, da sorte das crianças após a morte. E vamos falar hoje da família, do parentesco espiritual, do parentesco aqui encarnado. Quem é esta família que nos recebe e que encontramos nessa jornada rápida de evolução? Eu vou falar um pouquinho da família, depois sobre os aspectos físicos que nós trazemos, um pouquinho sobre as afinidades, as provas, e vamos ver se a gente consegue desenvolver até as ideias inatas. Bem, todos nós fomos gerados, né? E nesta família que nos recebeu, que foi previamente orientada a nos receber, e quando estamos aqui encarnados, temos nesta família a nossa âncora de proteção, esperança e luz. E produzimos isso ao longo da nossa existência, também trazemos a formação de novas famílias e tantos laços que nós vemos aqui na Terra, em núcleos pequenos, que têm o objetivo de desenvolver o amor. Esse é o objetivo da família. Estarmos ligados a um grupo que desperta sentimentos de auxílio, amorosidade, cooperação, amor. O objetivo do pequeno núcleo dessa instituição pequena é gerar em nós os sentimentos mais puros, a um filho, a um irmão, ao pai. E esta família que nos recebe, escolhida previamente pela espiritualidade, ela nos traz uma parte de irmãos afins que formam uma grande família já na espiritualidade, com uma afinidade de muitos irmãos que se parecem conosco e que percorrem ao longo das existências essa parceria aqui na Terra, em papéis diferentes, em personagens aqui na família, ou nos conhecimentos de uma forma diferente, em gêneros diferentes, como nós falamos na última aula, cada hora com um gênero, e encontramos as afinidades espirituais para o nosso desenvolvimento. Mas também encontramos aqui a diversidade também, não só a sintonia daqueles que conhecemos, daqueles que amamos, daqueles que vivemos uma grande etapa do nosso tempo, mas trazemos também irmãos que representarão um momento de aprendizado, ou de doação, ou de recepção de conhecimento. Então, essa diversidade de sintonias e de espíritos, não só familiares, mas espíritos que se misturam ali na nossa família, para que haja aprendizado. É como a gente sempre fala, só nos desenvolvemos pelas diferenças. Alguns sabem mais, outros sabem menos, depois sabemos mais, outros nos dão a oportunidade de passar o nosso conhecimento, mas é somente na diversidade que nós aprendemos e nos desenvolvemos moralmente. Nessas famílias que nós trazemos na Terra, nós podemos estar em estágios muito diferentes de evolução daqueles que estão ao nosso lado. Já falamos aqui na última aula que podemos ter uma evolução muito maior que os nossos pais, ou muito menor, né? Uma sintonia
que traz afinidade, porque nos amamos, nos conhecemos, mas diferenças de evolução. Alguns percorreram a jornada mais rápido, outros não tão rápido. Então, a gente tem numa mesma família espiritual sintonias próximas de evolução, mas também aqueles irmãozinhos que demoraram um pouquinho mais para alcançar o nosso ritmo ali de evolução, e irmãos que estão acima de nós, que trabalharam mais do que nós. E pelo amor da união, se reúnem aqui em famílias, onde às vezes existem irmãos que não apresentam sintonia com o nosso grupo, ou podemos também ser um elemento que não faz parte de um novo grupo, e estes irmãos muitas vezes vêm a estes grupos familiares para trazer conhecimento, para trazer uma expressão da consciência espiritual maior que nós. E também aqueles que vêm para receber a ajuda do grupo e evoluírem de uma forma mais, vamos dizer assim, proveitosa na encarnação, porque quando um espírito mais fechado, mais primitivo, ele convive com espíritos de mais luz, de mais evolução, ele aprende bastante, ele recebe a energia, a emanação de energia da casa de luz, que o equilibra. Quantas histórias nós temos, né, de irmãos que, tanto na literatura como nos trabalhos espirituais, como é comum nós percebermos a busca de pais, mães, irmãos, aquele irmão que está aqui em sofrimento, mas que recebe o amor, a orientação e o aconchego dos irmãos espirituais, familiares que vêm ajudá-lo, vêm protegê-lo e encaminhá-lo. Então, a família é o nosso exercício de evolução. Não é ao acaso, nossos pais e irmãos, nossos filhos, nossos cônjuges, não são ali escolhidos na hora que nós nascemos. Nós já trazemos essa linha de afinidade e de cumprimento, de crescimento juntos. Os pais nos dão o corpo material. Nós já falamos na aula passada. Nós não recebemos dos nossos pais nenhuma parte espiritual deles. Nós recebemos as vibrações, a emanação, o amor, mas o espírito é indivisível. O que nós recebemos aqui na encarnação é a roupagem material somente. Onde hoje o meu pai pode ter sido meu filho numa outra existência e assumindo papéis diversos para o nosso aprendizado. Por que isso? Seria mais fácil sempre vir como a filha, os pais iguais? Seria bom? Não. A espiritualidade nos mostra que mudar os papéis dos elementos da família, dos espíritos, nos faz ter as diferentes vivências, as diferentes experiências e aprendizados nos papéis diversos. Tá certo? Então, até como abertura de expansão espiritual, se eu tiver sempre o mesmo espírito como meu filho, pode desenvolver ali uma posse, uma dominação. Eu sempre vou ser a mãe daquele espírito. Não é isso que a espiritualidade quer. O ciúme, a posse, não condiz ao espírito em evolução, ao espírito que busca a expansão do amor. Não podemos restringir o amor que doamos a um espírito, a dois espíritos. Há famílias que são muito fechadas nessa doação, não se abrem. O exercício aqui é abrir, é expandir o amor. A família é o nosso recurso para a expansão do amor. Irmãos inimigos, irmãos que eu digo espíritos, que em outras encarnações tiveram grandes dificuldades, grandes embates, muitas vezes são trazidos para a mesma casa, para a mesma convivência, para que, esquecendo o passado como nós esquecemos, encontrem aqui um ambiente onde eles exercitarão o quê? O amor. Não é? Se eu tenho um parente que eu não lembro o que aconteceu no passado e eu o conheço nessa encarnação,
como irmã, como filha, como pai, eu vou desenvolver o quê? O afeto, a afetividade. Em muitos casos, os irmãos falham, ou nós falhamos, e aquilo que era para ser a cura, né, acaba sendo muitas vezes uma dificuldade maior. É tão comum ouvirmos casos de violência, de, né, crimes dentro de uma própria família. Então, como nós podemos entender isso? Espíritos com inimizades profundas anteriores e que trazem a dificuldade do reparo. Falham na prova que escolheram, na expiação que escolheram, que era o resgate, o reencontro daquele irmão que outrora eu prejudiquei, eu desamei, eu abandonei. Então, quando nós vemos essas situações que nos afrontam tanto, que nos surpreendem tanto, nos entristecem tanto, vamos entender à luz do Espiritismo que aqueles irmãos já traziam essas diferenças e não conseguiram realizar o reparo. Aí vocês vão me perguntar, mas por que Deus permite? Por que Deus permite, né? Se esses irmãos vieram em reparo e falham. E o alto sabe que falharão muitas vezes. É o livre-arbítrio. O Pai nos dá o direito de tentar, nos dá o direito de buscar, mas muitas vezes, pela nossa falta de treino de consciência espiritual, de abertura, falta de oração, de orar e vigiar, falta de evangelho, falta de busca de esclarecimento, nós falhamos. Então, quando nós vemos uma família linda, amorosa, é maravilhoso, né? Mas sempre nós temos um irmão na família que apresenta uma dificuldade maior de adaptação, que é um espírito ali convidado a participar daquele encontro, tá certo? É muito bonito quando nós vemos na espiritualidade elementos da família com maior espiritualidade receberem o mérito de auxiliar os familiares. Muitas vezes esse irmão não tendo nem ali, vamos dizer, essa bagagem de condição a uma superação, a um crescimento espiritual. Mas pelo mérito de alguns, esses irmãos são trazidos à pátria espiritual com ali, vamos dizer, atendimentos solicitados por esses irmãos da família espiritual que já trazem bônus, méritos pela sua evolução. Que seria de nós se não houvessem aqueles na família que nos ancoram espiritualmente, não é? Há famílias que não existem, não tem um irmão que ama, todas possuem. Todas as famílias trazem irmãos com uma missão dentro da família ali para erguer o grupo, né? Trazer o grupo à frente. E aqueles que são provas. Saibam que todos nós já fomos à prova e já fomos o espírito ali para carregar o grupo. Independente da condição, pode ter sido lá na fase primitiva de evolução ou agora, nós estamos ali em diferentes papéis como auxiliadores e recebendo a cooperação do grupo, tá bom? Quando nós desencarnamos, isso é uma pergunta que muitos se fazem, e muitos fazem a nós na Seara, nos cursos, mas quando eu morrer, minha família desencarnar, como eu vou identificá-los? Eles serão meus pais, meus irmãos? Então vamos lembrar daquilo que nós sempre falamos, né? Quanto mais próximo nós estamos aqui da consciência terrena, quanto menos despertos, mais difícil é irmos além dos parâmetros terrenos. Então, a nossa ideia que nos acalma na vida espiritual é imaginar que a nossa família estará lá nos esperando. E está. Então, quando nós chegamos à espiritualidade, nós somos recebidos por aquela família que estava aqui conosco, como pais, como irmãos, como filhos, da mesma forma. E aos poucos, vai sendo revelado para nós
outros parentescos que ultrapassam a ideia egoística daquela pequena família. Então, na espiritualidade, ao longo do meu desenvolvimento, e todos nós encontraremos irmãos que se afinam a nós em evolução, em amor, que já foram nossos pais, já foram representantes ali em papéis de irmão, de filhos, onde esta nomeação passa a ser cada vez menos importante ao espírito que evolui. Ainda é do espírito egoístico a ideia de que aquela criança é só dela ou só existe por causa dela. Lembremos que, como pais, nós estamos oferecendo a um espírito um corpo material e um convívio temporário, e que na espiritualidade esse convívio permanecerá se todos conseguirem esta trajetória de progresso. Aqueles que não conseguirem serão ajudados pelos irmãos na família espiritual mais esclarecidos. Deu para entender essa parte? Vocês querem perguntar alguma coisa? Podem escrever, porque agora eu tô craque, eu consigo ler aqui e ir respondendo, evoluir, né? Porque eu não consegui. Agora eu consigo ler o que vocês estão escrevendo e ir falando, tá bom? Então vocês podem escrever para a gente não interromper a gravação, porque agora as aulas todas vão para o YouTube, tá bom? Então, o que a gente imagina aqui enquanto família? Nós vamos ficar preocupados? Se eu desencarnar, eu vou achar esse irmão como filho ainda? Sim. Como pai? Sim. Como irmão? Sim. Agora, quando nós amamos verdadeiramente uma pessoa, um filho, por exemplo, ou um irmão, um pai, um neto, quando nós amamos de verdade alguém, que nós sentimos aquele desprendimento de fazer a ele mais do que fazemos por nós, né? Isso é um aprendizado bonito da paternidade e da maternidade, que geralmente nós fazemos mais para eles do que fazemos por nós. Será que na espiritualidade nós estivermos lá com esses filhos, com esses pais, e um convite for feito ao nosso filho para um encarne, com um propósito de evolução interessante a esse filho que nós amamos, será que nós vamos ter ciúme? Nós vamos nos preocupar que um espírito encarnado dará a esse nosso filho uma condição de encarne? Não. Quando nós amamos, nós nos desprendemos e aceitamos os papéis terrenos que trarão evolução àqueles que amamos, não é? E lá, voltando, é como se reúne a família, né? No Natal, todo mundo se reúne, a tia, o sobrinho já ama todas as tias igual, a avó tem todos aqueles netinhos que ela ama igual, e assim vai se ampliando o exercício do divino que o Mestre nos trouxe, que é chegar um dia a amar a todos indistintamente. Então a família vai aumentando, cada vez mais aumentando, vai sendo enorme, tá certo? Então nós vamos tendo essa grande oportunidade de conviver. E lá? Mas se a família aqui está unida numa casa, num bairro, e lá? Se o grupo segue na evolução de uma consciência esclarecedora, terá na sua obra de trabalho, o seu local de moradia, recebendo em seu lar aqueles que ainda não conseguiram essa moradia. É como casa de vó. Vai sempre ter lugar para mais um neto comer, para mais um neto dormir, para um filho. Então, na espiritualidade, eu ainda não tenho méritos evolutivos para ter um lar meu naquela cidade, naquela colônia. Eu recebo o abrigo dos irmãos familiares que já conquistaram este lar. E o lar lá não se compra em espécie. O lar lá se recebe pela nossa construção de amor,
de evolução e de trabalho ao semelhante. Tudo que nós fazemos ao nosso irmão está sendo acumulado para os nossos, vamos dizer assim, benefícios futuros. E não são coisas mirabolantes, não. É o amor, é a doçura, é o ouvido que nós damos ao irmão, é o alimento que nós oferecemos ao necessitado. É aquele irmão que representa o Cristo, quando nós ouvimos o Evangelho e Jesus dizia: a cada um que fizestes, é a mim que faz. Então, quando nós olhamos um irmão necessitado, é como se víssemos ali o Cristo, não é? Ou seja, ao fazer por ele, eu faço pelo Pai. E este Pai é o quê? Sou eu mesmo. É a força divina dentro de mim. Então, nós precisamos ter este medo. O medo não cabe ao espírito que se esclarece. Por isso nós precisamos estudar sempre, fazer o evangelho, reler. Metade do país está um pouco apreensivo, metade está feliz. Então os que estão apreensivos, olhem, entendam, não é? Então, é assim que nós vamos direcionando o dia a dia da nossa evolução. E tudo está registrado. Ah, mas e aqueles que não são bons, que são muito malévolos, que violentam, né, o próximo, que agridem a obra do Cristo? Esses irmãos, eles vão ter essa casa? Se eles quiserem, se eles abrirem o coração a Deus, eles serão recolhidos, tratados, orientados, e quando curados, poderão fazer parte da família espiritual que tem uma casa lá. É como aqui na Terra. Eu posso ir para casa enquanto eu não estou curado? Então lá existem essas colônias de cura, esses abrigos de cura, onde há orientação espiritual, onde há aula, onde há tratamento, medicação. O Pai, na sua bondade, busca seus filhos em sofrimento o tempo todo. Então, todo aquele que pedir ajuda, receberá. Né? Pedir no seu íntimo, verdadeiramente, abrir o seu coração a Deus, ele receberá a visita dessas falanges maravilhosas que trabalham em nome de Jesus, em nome do Cristo. Tá certo? Então, o medo, meu filho, eu não quero que ele seja mais filho de ninguém. Meu marido, eu não quero que ele... Então, nós vamos aos poucos nos desapegando desta primitividade que é humana, que é primitiva, que é do espírito egoístico. E todos nós somos egoístas ainda. Mas vamos trabalhando isso, não é? Vamos parando de imaginar que a nossa família é a perfeita, é a melhor. Vamos aprender com as outras famílias, vamos dividir o que temos com outras famílias. E aí a família espiritual se amplia, porque enquanto na Terra o irmão que sofre a fome eu auxilio, ele amanhã pode ser um irmão que já tem uma casa na pátria espiritual. E falar para nós: venha, eu vou te acolher. Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar quando se desvenda o véu da ignorância aqui, que nós estamos presos ao corpo. Tá bom? Mas não é curso de evangelho, eu tenho que me policiar, vamos voltar para o conteúdo. Então, isso é a família, tá bom? O Pai espera de nós a grande família universal, como ele amava. Ele amava Maria, que era sua mãe ali, terrena, né? Jesus amava Maria, que trazia o Cristo. E como amava qualquer irmão que se apresentasse a eles, fosse um irmão sofredor, fosse um irmão que o perseguia. O amor de Jesus
era universal. Está longe para nós? Muito longe, muito longe. Então, o Pai nos dá o exercício da família para que esse amor se expanda. É impossível não amar um netinho, né? É impossível não amar um netinho. Então, o coração ali tá pesado, tá angustiado, vem um netinho, vem um filho, vem um irmão, vem um parceiro, vem para acalentar aquele coração, amolecer aquele coração, tá bom? Então, notem que o pai tira e coloca. Ele tira um parente, leva para a espiritualidade, traz um netinho, traz um priminho, e vai substituindo, não o espírito, porque ninguém é insubstituível, cada um é um, e a gente tem amor por todos ali que foram, mas vai nos acalentando o coração, não é verdade? E é isso. Então, isso é a família, é o que fala esse capítulo, a diversidade de evolução que encontramos dentro da família, e que quando tiver aquele parente difícil, que é aquele irmãozinho que a gente sente que é colocado ali, para exercitar um pouquinho a paciência, né? Como nós, muitas vezes, somos o exercício da paciência de alguém. Entender a diversidade espiritual proposital para a evolução de todos, tá certo? Então, vamos entender, porque entendendo fica tudo mais fácil. A aparência física, então vamos falar sobre isso agora. A aparência física, vamos imaginar assim, eu tenho um conceito de beleza, né? O meu conceito é esse, aquele, cada um tem um conceito. A pessoa bela tem alguma relação com o espírito evoluído? Ou a pessoa que aparentemente tem algum... Nenhuma. Não existe nenhuma relação. Nenhuma. Espíritos evoluídos habitam corpos, vamos dizer assim, ao nosso juízo belos. Espíritos evoluídos habitam corpos que nós não achamos, às vezes, na nossa avaliação, materiais belos. E a mesma forma com espíritos sofredores. Podem ser belos ou não, tá certo? O que muda? A doçura e o olhar. O olhar é o espelho da alma. No olhar nós passamos a doçura, a mágoa, a tristeza, a dor, o ressentimento, o ódio. Então, pessoas, às vezes, lindas, trazem um olhar pesado, tenso. Pelo olhar, nós não conseguimos dissimular. Então, aos poucos, o espírito evoluído, independente do corpo, independente da roupagem que ele traga, os olhos vão manifestando a sua alma. Tá certo? Então, aos poucos, a delicadeza do espírito elevado vai sendo manifestado pelos seus gestos, pelas suas atitudes, mas o corpo material aqui foi formado e aqui ficará. Não tem relação nenhuma com a condição espiritual. Deformidades físicas, patologias físicas, sim, aí tem uma relação com a prova do espírito, o que ele pediu naquele corpo para desenvolver no seu espírito. Então, no caso, não da aparência, da cor do cabelo, mas sim as patologias físicas, elas têm relação com a prova que a pessoa vai passar, mas não com a sua evolução. Não tem relação, as doenças ali não tem relação com a evolução do espírito, tá certo? Elas têm relação com a prova, com a expiação, com a situação que a pessoa quer passar, com o que ela quer desenvolver. Então, eu posso pedir uma anomalia, uma paralisia, uma deformidade, uma cegueira, para desenvolver aspectos espirituais que eu preciso desenvolver. Tá bom? O capítulo fala de gêmeos. Gêmeos é uma situação interessante, né? São ali desenvolvidos ali na barriguinha, juntos. Imaginem a sintonia
energética para dois espíritos estarem ali, né, juntinhos, que já são ligados ao ventre. O espírito já tem aquele cordão espiritual ligado à mãe. Dois irmãozinhos ali. Ocorrem dois casos. O caso de uma grande afinidade espiritual, e eles vêm ali pelo amor, pela evolução, pelo carinho, é um mérito virem juntos, vamos dizer assim, é um presente aqueles irmãozinhos estarem juntos. Ou às vezes, por uma grande dificuldade espiritual, eles são colocados unidos para o reparo de dores passadas. Então, eu posso vir a ter um irmão gêmeo que foi, no passado, o meu algoz, né? Ou um espírito que eu trouxe muito prejuízo a ele, ou ele me prejudicou demais, ou juntos nos embatemos ali em muitas diferenças. Bem unidinhos ali, juntinhos, para exercitar a lapidação das diferenças. Então, são dois casos, e não cabe a nós julgar que criança gêmea, né, que gêmeo que está passando por qual prova. Mas é para explicar, mas a espiritualidade explica para nós a situação dos gêmeos, tá bom? Mesmo aquelas crianças que nascem, né, com órgãos a ambos, são crianças que trazem ali dois espíritos num só corpo, com duas anomalias na formação genética de irmãos que trazem essa situação, é a mesma situação. Irmãos com muita afinidade, que vêm para se ajudar, ou irmãos com muito pouca afinidade, e pedem essa prova para ali estarem unidos na matéria e desenvolverem o auxílio mútuo, né? Ali, o desenvolvimento mútuo de ações materiais para que eles possam se respeitar, se aceitar e desenvolver a sua humildade perante o semelhante, tá bom? Alguma dúvida? Olha, até que eu não li as perguntas, mas conseguimos ir aqui até o que eu queria ir, que era ideias inatas. Deixa eu ver se tem algum ponto que eu separei aqui, os gêmeos, aparência. Eu vou pedir que vocês leiam as perguntas para ver se ficou alguma dificuldade. Diz aqui o seguinte: então, na pergunta 206, o fato de não haver filiação entre os espíritos, ou seja, eu não faço nascer um espírito, eu faço nascer um corpo, que, né, é ali moradia de um espírito. Entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo. O que significa isso? O fato de eu saber que eu não gero um espírito, eu gero um corpo que habita um espírito, a família, aos poucos, não cabe ao espírito que evolui achar que a sua família é a melhor, ou ter um apego exagerado à sua ascendência, ao seu nome, né? Por exemplo, meu nome é Weber, então eu ter ali um orgulho de ser a Weber, Alencar, e ter ali os antepassados alemães, então eu tenho um grande orgulho, me sinto melhor, porque, enfim, esta supervalorização da ideia do nome, da nobreza, dos antepassados, isso é muito relacionado ao espírito ainda muito primitivo, que se apega só àquela herança do nome, do título, da ideia. Mas o que vale levar desses irmãos antepassados a história de afeto, de cultura, que a cultura é muito nobre, né? Aquilo que eles trazem para nós, moralmente, o que a nossa família nos trouxe de aprendizado. Então, isso é gostoso lembrar. A cultura familiar, os hábitos da nossa família, né? O que eu aprendi com os meus antepassados. Então, agora tem uma pergunta. Já vou responder. No caso, assim, por exemplo, a minha avó me ensinou
a tocar cítara, que era um instrumento antigo que ninguém tocava, então eu não consigo esquecer. Sempre que eu lembro da minha avó, eu lembro disso. É uma coisa material? É, mas o afeto dela, a cultura alemã dela, austríaca, tudo aquilo ficava, Suíça, ficava na minha cabeça. O que aquele povo fazia, quando eles utilizavam aquele instrumento, ficou muito na minha cabeça. E assim, cada um de nós traz essa ideia da família, dos hábitos. E isso está relacionado ao afeto que nós recebíamos, ao amor que aquilo representava. Então, é como ele fala, isso tem sentido. Isso não pode ser desprezado. Mas não o poder, o orgulho familiar, né? O nome, o sangue. Isso era muito comum no passado, né? Os títulos. Isso não tem importância nenhuma para o espírito. O nome que ele carrega. Mas sim o aprendizado. Os seus antepassados, os espíritos que antecederam, puderam nos auxiliar. Tá bom?